Oi, gente, graça e paz. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus? Gente, eu trouxe aqui uma oração para compartilhar com vocês. O nome dessa oração é Vistos por Deus, que diz assim a oração: Pai, hoje eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que o Senhor vê além daquilo que nossos olhos podem enxergar. O Senhor não se impressiona com aparência, com palavras bonitas ou com aquilo que os outros enxergam em mim, mas sonda o coração. Por isso eu te peço, alinha o meu interior contigo, porque eu sei que é de dentro que nasce a verdadeira vida com Deus. Muitas vezes eu me preocupo mais com o que as pessoas pensam do que com aquilo que vem do Senhor a meu respeito. Mas a tua palavra me ensina que o homem vê o exterior, enquanto os teus olhos estão voltados para o coração. Tira de mim toda a necessidade de aprovação humana e forma em mim um coração íntegro, sincero e totalmente voltado para ti. Me separa do joio, me torna semelhante a ti e guiado inteiramente para o teu propósito. Que eu viva para o teu reino e deixe de viver para mim mesmo, e deixe de viver por mim mesmo. Eu não quero viver uma fé superficial, baseada em aparência ou religiosidade. Eu quero viver uma fé real, profunda, que permaneça mesmo quando ninguém está olhando. Porque eu sei que o Senhor deseja verdade no íntimo e se agrada de um coração quebrantado e humilde diante de ti. Espírito Santo, revela em mim aquilo que ainda precisa ser transformado. Corrige meus pensamentos, purifica minhas intenções e molda minhas atitudes. Que a minha vida não seja apenas correta por fora, mas verdadeira por dentro, refletindo quem o Senhor é em cada detalhe. Hoje eu desejo viver para agradar a Ti e não aos homens. Que o meu coração seja um lugar onde o Senhor habita com alegria. Forme em mim uma essência que te honra, porque eu sei que é isso que realmente importa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Possamos refletir sobre essa oração. Vamos para o devocional de Charles Spurgeon. E o devocional de Spurgeon é referente a Hebreus
Hebreus capítulo 2. Nós vamos ler do versículo. O versículo em destaque é o 14. Mas nós vamos ler do versículo 5 ao 14, tá bom? Hebreus capítulo 2, versículos 5 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus Cristo, o Salvador. Pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo do qual estamos falando. Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas, alguém afirma que é um simples ser humano. Ó Deus, para que pense nele. Que é um simples ser humano, ó Deus, para que pense nele. Que é o ser mortal, para que te preocupes com ele. Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhe deste a glória e a honra de um rei, e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas, mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que, pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas. Agora, nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, tomassem parte na glória de Jesus. Pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados, e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Como ele diz: ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos, e te louvarei na reunião do povo. Diz também: eu confiarei nele. E diz ainda: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Os filhos, como ele os chama, são as pessoas de carne e sangue. E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte,
pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte, e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. É claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como dizem as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. E o versículo em destaque, que é o 14, diz assim: os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. Por isso, o próprio Jesus se tornou igual a eles, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte. Vamos para algumas referências e comentários do versículo 5 ao versículo 18 do capítulo 2 de Hebreus. Capítulo 2, versículo 5. O mundo novo que está por vir, isto é, que virá com a vinda de Jesus Cristo no dia final. Capítulo 2, versículo 6. Alguém afirma: o texto dos versículos 6 a 8 é tirado de Salmos 8, versículos 4 a 6. Capítulo 2, versículo 7. Dos anjos. Assim diz o texto grego, citado em Salmo 8, versículo 5, conforme a Septuaginta, referência a Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 14. O texto original hebraico de Salmo 8, versículo 5, usa a palavra que geralmente quer dizer Deus, mas que pode também ser traduzida por deuses ou anjos. Referência Salmo 8, versículo 5. A honra de um rei. Alguns dos mais antigos manuscritos gregos acrescentam: tu lhes deste poder sobre tudo o que existe. Referência Salmo 8, versículo 6, parte A. Salmo de número 2, Hebreus, capítulo 2, versículo 8. Puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Referência 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 27 e 28. Capítulo 2, versículo 9 de Hebreus. Ele morresse por todas as pessoas,
Referências: Mateus, capítulo 20, versículo 28. Marcos, capítulo 10, versículo 45. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 11. E 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6. E Tito, capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 10 de Hebreus. Tornou Jesus perfeito. Jesus não é imperfeito, num sentido de cometer pecado. Referência a Hebreus capítulo 4, versículo 15. O que se quer dizer é que, por meio de seus sofrimentos e da sua morte, ele completou a missão que Deus tinha dado para ele de ser o Salvador de todos. Referências, versículos 17 a 18, capítulo 5, versículos 8 a 9 de Hebreus, e capítulo 7, versículo 28, e também capítulo 10, versículo 14, capítulo 11, versículo 40, e capítulo 12, versículo 23. Capítulo 2, versículo 11. Não se envergonha de chamá-los de irmãos. Referências: Marcos, capítulo 3, versículo 35, e João, capítulo 20, versículo 17. Capítulo 2, versículo 12. Ele diz: Jesus diz as palavras do Salmo 22, versículo 22, que falam sobre sua vitória. Na cruz, Jesus disse palavras tiradas do início do Salmo. Referência versículo 1. Imagino que é do Salmo 22, versículo 1. E também de Mateus, capítulo 27, versículo 46. Marcos, capítulo 15, versículo 34. Capítulo 2 de Hebreus, versículo 13. Diz também, e diz ainda, são palavras do Antigo Testamento, referência a Isaías, capítulo 8, versículos 17 a 18, que segundo o autor de Hebreus, foram ditas por Jesus. Capítulo 2, versículo 14 de Hebreus. Sua morte. A carta aos Hebreus dá destaque à morte de Jesus. Referência, introdução do capítulo 2, versículo 3, que livra os seres humanos do medo da morte. Versículo 15 do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 16. Os descendentes de Abraão. Todos que têm fé em Jesus. Referências: Romanos capítulo 4, versículos 11, 16 e 18. E Gálatas capítulo 3, versículo 29. Capítulo 2, versículo 17. Ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no serviço a Deus. Esta é uma maneira de descrever a vida, morte e ressurreição de Cristo.
Grande sacerdote, um título de Jesus que aparece várias vezes neste livro. Referências: Hebreus capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 14 a 15, capítulo 5, versículos 5 e 10, capítulo 6, versículo 20, capítulo 7, versículos 26 a 28, capítulo 8, versículos 1 a 13 e capítulo 9, versículos 11 e 25. E por fim, ele mesmo foi tentado. Referência: Hebreus capítulo 4, versículo 5. E é isso, gente. Referências e comentários do capítulo 2, versículos 5 a 18. Vamos ver o que Spurgeon fala sobre o versículo 14. Ó Filho de Deus, a morte perdeu seu ferrão, porque o poder do diabo sobre ela está destruído. Então, pare de ter medo de morrer. Peça a graça de Deus ao Espírito Santo para que por um reconhecimento para que por um conhecimento íntimo e fé firme na morte do seu Redentor, você possa ser fortalecido naquela hora temerosa. Vivendo perto da cruz do Calvário, você pode pensar na morte com prazer e recebê-la bem e com deleite intenso quando o momento chegar. É doce morrer no Senhor. É um pacto abençoado dormir em Jesus. Amém. A morte não é mais um banimento. A morte não é mais um banimento. É uma volta do exílio, um retorno para o lar de muitas mansões, onde os amados já habitam. A distância entre os espíritos glorificados no céu e os santos militantes na terra parece enorme, mas não é tão grande. Não estamos longe de casa. Um momento nos levará para lá. A vela do bar está esticada pelo vento. A alma é lançada sobre o abismo. Quão longa será a sua viagem? Quão longa será a sua viagem? Quantos ventos cansativos devem bater sobre a vela até que ele chegue ao ponto da paz? Quanto tempo aquela alma deve ser lançada sobre as ondas antes que chegue ao mar que não conhece tempestades? Ouça a resposta. Deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aquele barco acabou de partir. Vou repetir. Deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aquele barco acabou de partir, mas já está no céu. Ele apenas esticou sua vela e chegou lá. Como aquele barco da antiguidade sobre o mar da Galileia, uma tempestade o afundaria,
Mas Jesus disse: acalma-te, emudece. E imediatamente ele chegou à terra. Não pense que um longo período se interpõe entre o instante da morte e a eternidade de glória. Quando os olhos se fecham na terra, eles se abrem no céu. Os cavalos de fogo não ficam um instante na estrada. Então, ó Filho de Deus, por que você teme morrer, vendo que por meio da morte do seu Senhor, a maldição e o ferrão da morte foram destruídos? E agora não é mais que a e agora não é mais que a escada de Jacó, cujo base está na cova escura, mas o topo alcança a glória eterna. Amém. Vamos para continuar a leitura em Salmos. Salmos de número 114. A saída do Egito. Uma introdução desse salmo diz assim: hino de louvor, referência à introdução do Salmo 3, do Salmo 2 e do Salmo 1. Ao Senhor, versículo 7, que livrou Israel da escravidão, fazendo com que se tornasse o seu povo. As 3 primeiras estrofes, que vai do versículo 1 ao 2, versículos 3 ao 4 e versículos 5 ao 6, falam sobre a libertação da escravidão no Egito e sobre a travessia do Mar Vermelho e do Rio Jordão. A última estrofe, que vai do versículo 7 a 8, é um convite a todos para que temam o Senhor. Este é o segundo salmo do Alel egípcio, referência a Salmo 113, e também pode ser classificado como histórico, referência introdução do Salmo 3, versículo 8. E os salmos inicia assim: quando os descendentes de Jacó, o povo de Israel, saíram do Egito, aquela terra estrangeira, Judá se tornou o povo escolhido de Deus. Israel ficou sendo a sua prosperidade. O Mar Vermelho olhou e fugiu. O Rio Jordão parou de correr. As montanhas pularam como carneiros, e os montes saltaram como carneirinhos. Que aconteceu, ó mar, para que você fugisse assim? E você, Rio Jordão, por que parou de correr? Ó montanhas, por que vocês pularam como carneiros? Montes, por que vocês saltaram como carneirinhos? Trema, ó terra, na vinda do Senhor, na presença do Deus de Jacó, pois ele faz com que as rochas virem fontes e transforma as pedras em fontes de água.
Amém. Vamos para algumas referências e comentários do Salmo 114. Saíram do Egito. Referência referência a Êxodo, capítulo 12, versículos 37 a 51. Terra estrangeira. Ao pé da letra, o texto hebraico traz: o povo de língua estranha. No Egito, como em outros lugares, se falava uma língua que os israelitas não entendiam. Referências: Deuteronômio, capítulo 28, versículo 49, Isaías, capítulo 28, versículo 11, Isaías, capítulo 33, versículo 19 e Jeremias, capítulo 5, versículo 15. Salmo de número 114, versículo 12. Judá, Israel. Esses eram os dois reinos, o do sul e o do norte, que formavam o povo de Deus. Salmo 114, versículo 3. O Mar Vermelho, o Rio Jordão. Dois acontecimentos marcantes na história de Israel: a travessia do Mar Vermelho, referências, Êxodo, capítulo 14, versículos 21 a 22, Êxodo, capítulo 15, versículos 4 a 8, Salmos de número 77, versículos 16 a 20, Salmos de número 106, versículo 7, e Salmos de número 135, versículo 13. E do Rio Jordão, referência, Josué, capítulo 3, versículos 7 a 17, e Salmos de número 66, versículo 6. Salmos de número 114, versículo 4. Pularam, saltaram. Em sinal de medo e respeito, a terra tremeu por causa da presença de Deus. Referências: Juízes, capítulo 5, versículo 5, Salmos de número 29, versículo 6, Salmos de número 68, versículo 8, Salmos de número 114, versículo 7. Senhor, referência, Salmo 16, versículo 2. E por fim, Salmos de número 114, versículo 8. Transforma as pedras em fontes de água. Referências: Êxodo, capítulo 17, versículos de 1 a 7, e Números, capítulo 20, versículos 1 a 13. E é isso, gente. As referências e comentários do Salmo 114. Que Deus os abençoe.